Bom dia, obrigado a vocês que estão aqui mais uma vez assistindo o nosso Código e Conversa, agora focado no TechEd. A gente está chamando essas sessões de Minuto TechEd, a ideia é de fazer um resumo sempre das principais sessões para o desenvolvedor ABAP. Hoje a gente vai falar sobre DT203, focando em aspectos de performance, o AD105, falando sobre como é que deveria ser a fusão, né? Os desenvolvedores, como é que eles deveriam estar trabalhando, o que eles chamam Fusion Team Collaboration, e o AD100 que a gente falar sobre interoperabilidade e elevar nossas extensões dentro da ABAP Cloud. Eu sou Rogério Babaciano, CTO da Techyonics, e fazendo com vocês mais esse Código e Conversa, Minuto TechEd. Então, eu vou começar trazendo aqui o DT203, tá? Do Florian e do Richard, falando principalmente, esse aqui ele é maravilhoso, ele fala sobre aspectos do S4, aspectos do Clean Core, e assim, isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu já passei por algumas empresas que falam assim, eu fui para S4 e minha performance não melhorou, eu fui no S4 e minha performance até piorou. Rogério, eu até apliquei alguma coisa de CDS e a performance não, além de ela não melhorar, ela piorou. A gente falou, gente, não faz sentido. Quem conhece um pouco de CDS, quem conhece o HANA SQL processo, fala, cara, como é que você conseguiu chegar lá? E aí a gente abrindo, a gente viu que, na verdade, tem princípios. Para a gente poder melhorar a performance, não é jogar no CDS, o CDS vai fazer tudo. Vamos chamar assim, o CDS ele é um partner, ele é uma boa orientação, ele é um bom paradigma para eu estar desenvolvendo. Mas push-down é um paradigma de desenvolvimento, mas não é que eu vou agora botar ali tudo no CDS e esperar mágica. Então vamos entender um pouco melhor, tá? Primeiro ele fala, né, da questão da transformação, né? Então, na verdade, o Clean Core é um princípio, né, para a gente transformar você vai migrar o teu sistema sempre pensando na transformação de negócio. É um processo de inovação contínua para você poder abrir toda essa gama de features e benefícios que o teu S4 está trazendo. Então, isso é o mais importante. Para que eu estou fazendo esse processo todo? Por que eu deveria estar pensando nisso? Exatamente por isso, é uma jornada. Não encara como uma tarefa que tem começo, meio e fim. Essa tarefa nunca vai acabar. Pelo legado que a gente tem, porque a gente está sempre melhorando, inovando, modernizando, trazendo melhorias para o nosso processo. Então, isso é um princípio, é uma jornada que a gente deveria estar fazendo. Agora, antes de começar a pontuar sobre a questão da performance, ele traz algumas coisas que para mim é muito, muito importante falar. Os princípios do Clean Core. Uma maneira para migrar com simplicidade e com eficiência o meu business operation. É isso. Isso é o Clean Core. Agora, eu tenho 5 princípios do Clean Core. Processo, manter o processo eficiente e consistente. Manter as extensibilidades simples. Manter o meu dado limpo. A minha integração tem que ser confiável, manter o meu landscape confiável e as minhas operações têm que estar funcionando, efetivas. Esses são os princípios do Clean Core. Aí você vai dizer, Rogério, nenhuma novidade. Não tem nenhuma novidade. Agora, a única novidade é que a SAP, na verdade, se a gente começa a trabalhar do ABAP Cloud e começa a botar o nosso processo ABAP Cloud, a SAP proíbe você fazer alguma coisa que não está dentro desses princípios. De novo, já falei isso na sessão passada. Eu posso ir para o S4 e não botar o ABAP Cloud? Pode. Posso ir para o S4 e não trabalhar com os princípios de Clean Core? Pode. Deveria. Deveria fazer os dois. Botar os teus pacotes ABAP Cloud, sempre pensar nos teus verificações de sintaxe ABAP Cloud e sempre deveria seguir os princípios de Clean Core. Por quê? Porque você vai ter exatamente o que está aqui em cima. Você vai conseguir trazer respostas rápidas para o seu negócio, para as necessidades do seu usuário. Você vai salvar recursos da sua empresa. Você vai ajudar a manter confiável e estável o seu sistema. E você vai aproveitar mais da inovação. Porque, de novo, volto a falar, os 5 princípios de Clean Core é para você manter o teu sistema estável, para você poder fazer upgrades cada vez mais frequentes.
Repara que não existe mais uma SAP que vai entregar um processo agora e a próxima versão daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Quem já veio do mundo R3 era assim, 4C, 3.0, 3.4C, 4.0, 4C, 4C, 4.5, 4.6, aí pá, NetWeaver. Aí começamos, HP1, HP2, HP7, HP8, mas tinham fases. E muitas vezes do HP4, 5 para o 6, eu não tinha grande inovação, principalmente inovação tecnológica. Aí para o HP7 já veio uma inovação, para o HP8 já veio uma maior, que eu podia botar o banco HANA. Mas se a empresa não fosse, eu muitas vezes não tinha grandes inovações. Então, eu não tinha grandes rupturas. Agora não, agora eu tenho rupturas, agora eu tenho inovações, agora eu tenho cada vez mais processos, integrações, AI, e eu preciso estar fazendo upgrade de forma constante. E se eu não seguir os princípios de KICOR, cada upgrade vai ser uma ruptura no meu sistema. Eu vou gastar um tempo que eu não tenho para poder fazer. E aí, quando eu acabo de fazer, eu já vou ter que estar olhando para o próximo upgrade. Se levar muito tempo, não faz sentido. Eu volto a falar nesse ponto, tá? Que esse ponto é muito importante. Eu vejo muita confusão no mercado sobre como é que eu deveria estar pensando na minha, como eu deveria estar fazendo a minha extensão. BTP ou no próprio S4? Como eu deveria estar fazendo? E aqui ele traz 2 pontos. Uso intensivo dos dados do S4, leitura escrita, frequentes interações, determinações, validações, S4, RP. Dados com pouca frequência de acesso ou até replicação desses dados para o BTP, para o database do HANA no BTP, é assíncrono, quer dizer, eu faço todo o processo aqui, quando o processo acaba de ser aprovado, aí eu copio alguns dados para o meu RP, BTP. Então, está entendendo bem a diferença? O BTP é 100% dos meus casos? Não. O S4 é 100% dos meus casos? Na maioria das vezes, sim, porque você vai muitas vezes trabalhar com muitos dados, leitura escrita e auto-interação. Então, mas eu trouxe, aí volta a dar o exemplo, que caso eu vou para o BTP, eu trouxe um sistema legado. Esse sistema legado, e depois que ele é feito, todos os workflows desse sistema legado é feito, eu copio o dado para o meu RP. Esse dado vai interagir com a nota fiscal, esse dado vai interagir com o pedido de compra, esse dado vai interagir com o delivery note. Então, eu faço ali no BTP, mantenho esse sistema fora do meu RP, e aí eu só levo aquele dado resultante para lá. Aqui, ó, se você precisa, essas frases eu copiei daqui, tá? Eu botei a closed caption para poder copiar a frase e não dizer que eu inventei essa frase. Se você precisa dos dados e eles não são, it not should be a grande quantidade de dados, e ele não precisa ser, ele pode ser transferido, não é real time, então eu uso o BTP. Agora, até se você pode usar uma integração de forma assíncrona, quer dizer, volto a repetir, se você não tem uma grande quantidade de dados, ele pode inclusive ser replicado BTP, se não RP. Eu acho que isso aí resolve a quebra de paradigma que a gente ouve na empresa. Pô, mas o que eu estou na dúvida aqui, para onde eu vou? Só responde essa pergunta e você vai ter a resposta. E agora, muito importante isso aqui, tá? É um performance consideration, aquilo que eu comentei falar no início. Eu fui para o S4 e não senti diferença de performance. Eu fui para o S4, tentei fazer o push down e tive até uma piora de performance. Então, mantenha a sua base de dados o mais simples possível, minimiza o round trip, a quantidade de idas e voltas que você está indo. Essa dica usa CDS. Quando você minimiza o round trip, fazer o push down. Você usa buffer. Você vai usar as features que vieram com o teu S4, o teu banco HANA, com o teu CDS. Isso vai melhorar muito a sua resposta para aplicativos transacionais. Mantenha bring aqui o data layer, push down, desenha bem o teu modelo de CDS, para quando você estiver trabalhando com analítico, você vai precisar vai processar uma quantidade forte de dados.
desenha bem a tua camada de CDS, faz toda a diferença. Quando você usa o PlanVis, você vê que bem desenhado, você consegue ter uma performance. Gente, o HANA SQL Processor, ele é muito bom, ele é uma engine excelente, mas ele não é mágico. Se a gente não souber desenhar, jogar tudo errado para lá, a gente não pode esperar milagre, não pode esperar que ele faça. Agora, repara só, tem paradigmas. Eu vou trazer aqui novos paradigmas. Desculpa, aqui ainda é um. Desculpa, aqui, aqui eles voltaram, tá? Nesse ponto, mas no ponto de eu fazer desenvolvimento na plataforma BTP. Desacoplamento, pouco acoplamento, bastante desacoplamento entre o processo do BTP e do S4HANA, inclusive considerando replicação de dado. Veja que o dado pode ser, de preferência, de forma assíncrona, quer dizer, o meu processo está rodando completamente desacoplado do BTP de forma assíncrona e somente quando ele termina um evento, ele processa, eu levo aquele dado para interagir com o meu RP. Então, isso é o BTP. Desculpa eles no slide aqui forem voltando, tá? Então, também estou indo. Eu já vou voltar na questão da performance. E a esse ponto, gente, Clean Core Comply Development com CDS. De novo, eu repito isso, a BAP que está me ouvindo, comece a estudar fortemente CDS. O CDS é importante para a camada de dados, o CDS é importantíssimo para a camada de implementação, o CDS é importantíssimo para o Fiori Elements, para eu fazer a camada de visualização. O CDS é o artefato que o desenvolvedor ABAP tem que conhecer na palma da mão, todas as vertentes, seja um Analytic Query, seja um MDP para falar com SQL Script, seja um CDS Entity, que ainda trabalha com CDS View, RAP, a base do RAP é o CDS. De novo, tudo que a gente estiver falando de ABAP Cloud é CDS. Agora eles voltam para falar de performance. Então, estou seguindo aqui o script, tá, do TechEd. Golden Rule para você fazer performance. Mantenha o seu CDS o mais simples possível, minimize a complexidade, porque tem uma regra. O SQL, o HANA SQL Processor, ele vai fazer o paralelismo, ele vai fazer a divisão, ele vai fazer todo a performance do teu processamento. Quanto mais simples você manter, mais a engine vai conseguir quebrar em building blocks e vai conseguir paralelizar a tua execução e melhorar a sua performance. Então, aqui, ó, cuidado quando você for reusar views, cheque a complexidade. Prefira views específicas do que aquele monstrão. Vou fazer um CDS único que vai fazer todo o meu cálculo para cá. Não, quebra, VDM. Desenha, faz interfaces, faz o dado, lê da tabela, faz o... Me fugiu agora o nome dessa primeira camada, faz as camadas e faz o output. Ele dá aqui algumas dicas, mas dica importante, reduza o data first, tipo, performance, reduza o consumo de dados, não use filtros em cima de dados calculados, tenta reduzir o consumo de dados, não faça operações muito custosas, tenta sempre minimizar o dado no CDS e o retorno no dado para o application é importantíssimo. São regras de ouro para você ter uma performance. Se você fizer isso, em 85%, 90% dos casos, você não vai precisar nem se preocupar com botar dicas, o que chamam de DB hints, seja index ou que seja alguma outra hints, para o HANA SQL Processor performar bem. Você fazendo isso, na maioria das vezes, você vai conseguir obter uma performance muito boa. Agora, essa aqui é muito importante. Clean Core nada mais é do que você evitar modificar o seu sistema. O Clean Core é isso. Cria suas features e suas extensions que não influenciam o seu sistema standard. Isso é o Clean Core, gente. Manter o teu sistema desacoplado da sua extensão.
O teu sistema está funcionando, a sua extensão está funcionando. O teu sistema sobe, a tua extensão não quebra. O seu sistema sobe ele não quebra a sua extensão e a sua extensão não quebra o sistema. Isso é o Clean Core. Vamos resumir dessa maneira. É isso, não modifique o seu standard. Ponto. AD 105. Eles vão falar aqui muito do time, né? Aqui também o N e o time que trazem isso aqui. Repara que são pessoas experientes. E aqui está uma frase aqui muito importante, tá? Eles estão mostrando aqui o ciclo de desenvolvimento, back-end, front-end, on-stack ou no BTP, low-code, no-code ou pro-code. Mas olha só, para mim, aqui eu pensei uma frase importante. Pode ser uma única pessoa. E aí a gente vai falar, pô, Rogério, você está falando que muitas vezes é o desenvolvedor ABAP, que é o pai de tudo isso, é o cara que vai desenvolver tudo isso, como foi no passado, no online, no report, no AppDimpo? Porque, se vocês verem, o grande guideline da SAP é Fiori Elements. Então, eu preciso fazer um SQL script, é o ABAP que vai fazer no MDP. Eu tenho que fazer uma regra de negócio em cima do CDS, no RAP, ABAP Cloud. Eu vou fazer uma tela. O 90% do tempo eu vou usar o forPlan da SAP com Fiori Elements. Tudo isso quem vai fazer é o ABAP. O ABAP vai estar fazendo ali tudo. Então, nesse momento, até se o desenvolvimento for BTP com Fiori Elements, é o ABAP. Vai usar o SAP, o BAS, o Business Application Studio, e vai fazer tudo. Então, ele também vai fazer que seja o no-code, quando for fazer só uma configuração de tela, um extension na tela, é o ABAP que volta a ter protagonismo. E eu estou falando de um tempo para cá, a SAP, eu acho, tá, a minha visão, qual é a opinião pessoal do Rogério, a SAP desistiu um pouco de trazer pessoas de front-end de fora. Ela está focando cada vez mais em dar mais poder para o Fiori Elements e trazer todas as features para o Fiori Elements, em vez de estar olhando para as outras ferramentas, para o ABAP ser o grande protagonista de todo o desenvolvimento. De novo, aqui para mim tem uma coisa importante. Desenvolvimento deploy ABAP BTP, ABAP Cloud, ABAP Cloud Service, ou desenvolvimento non-stack, ABAP Cloud Service. Seja como se aqui você vai fazer um custom process usando o SAP Build Process Automation, se aqui você vai usar a tela usando o SAP Build Code ou BAS, usando o Fiori Elements. Todo o cenário é feito usando ABAP Cloud. Esse é, para mim, o grande filão da história, é o ABAP Cloud. Mas agora, para o último, o AD 100, tá? Aqui, na verdade, eu achei interessantíssimo, tá? São 3 grandes expoentes aqui do mundo SAP, o André, que é o Head of Early Adoption Customers, o Bjorn, que não sei se a pronúncia é essa, ele é dessa empresa REWE, uma das maiores empresas alemãs, e fizeram uma jornada excelente para o S4HANA, e o Head de BTP do ABAP, o Head de ABAP do BTP, que é o Dr. Alexander. Então, primeiro eles vão falando, né, sobre a questão da extensibilidade. De novo, se você está no BTP, se você está no S4, ABAP Cloud, foca no ABAP, extensibilidade, foca na principal ferramenta do ABAP Cloud, CDS. De novo, a mesma coisa aqui no anterior, enable a single person, quer dizer, uma pessoa é capaz de desenvolver tudo isso, porque tudo a base é o CDS e o front-end é Fiori Elements. Então, o paradigma de desenvolvimento é a ABAP Cloud. Jornada dessa empresa é REWE. Aqui é o Bjorn que está falando, ele tem até um site, eu vou depois pedir para o editor botar. Como é que eles fizeram uma jornada, tá? Eles estão há 6 anos fazendo a jornada para o S4, uma empresa alemã que deve estar em tipo como o Early Adoption junto com a SAP, tá? Como é que foi a jornada deles? Primeira coisa, aprender sobre a ABAP Cloud. Então, de novo, mesmo os alemães estão falando, é um mundo novo, a gente precisa parar e estudar. Trazer esse conhecimento para dentro da minha empresa. Não adianta eu ter um cara que conhece muito, o resto dos meus ABAPs não conhecem. E, de novo, o ABAP Cloud é para os ABAPs. Então, isso é um desafio, tá? Isso aí ele dá dicas de como a empresa dele fez isso.
objetivo, desenvolver soluções de ABAP Cloud tão rápidas como se desenvolvia reporte. E aqui, ó, migrar tudo para o Fiori, para fazer um sistema que possa ser evoluído no futuro. Cara, ó, gente, olha o que ele está falando, uma empresa alemã que ainda está, ele está falando de 2024, quer dizer, esse aqui foi em 2024, ele está falando de 2024, que em 2020, ele estava fazendo isso, e em 2023 eles começaram. Então, você fala assim, pô, eu estou atrasado. Não, você não está atrasado. Se uma empresa alemã, em parceria com a SAP, começou em 2023 a fazer isso, a gente está nesse caminho, só que a gente tem que começar a olhar para isso. Olha só, olha essa empresa alemã que foi referência, que virou uma sessão de 45 minutos dentro do TechEd. Eles estão no SAP On-Premise. Eles têm, olha o cenário deles, um SAP On-Premise para finanças, um SAP On-Premise para Customer Activity, um SAP On-Premise para Master Data, um SAP Activity para Treasury, que é a tesouraria. E eles estão aqui, ó, desenvolvendo. Eles têm uma subcount aqui no BTP e eles usam o Build Zone, quer dizer, eles estão fazendo a BAP Cloud, eles usam o Cloud Connector e fazem um deploy disso no BTP. Por quê? Qual era a dificuldade deles? Fazer um Launchpad para cada on-premise. Qual a dificuldade deles? Usar a SAP GUI para fazer a interface do usuário. Então, repara só como é que eles estão usando, como é que eles estão desenvolvendo. Isso aqui está falando aqui já em 2024, tá? Atual, isso é uma situação atual de uma empresa. Então, galera, isso aqui foi mais rápido, esse TechEd de hoje. Parem para olhar, pensem como vocês deveriam estar olhando para a sua empresa. Mas os paradigmas são esses. Fiori Events, na mão do desenvolvedor ABAP Cloud e CDS View. Se vocês quiserem, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. E obrigado a todos que chegaram até aqui.